aqui, né, Rê? Não sei. Eu nunca fiz assim. É que você me pede, né? É. Ela tem que entrar. Acho que ela não entrou, não entrou não. Entrou. Deu certo? Olá, Oi, tudo bem? tudo e vocês? Que gostoso ver vocês três assim juntinhos. Aqui, senão Mas tá ótimo, deu coube as três aí, certinho. fazer uma live deitado. Só que os comentários, você tem que me Ah, trocando. entendi. Você não consegue. Oi, Anelise, Denise. bom dia. Bom dia. Rosana, tudo bem? Tati, a Rosana, a Tati foi a Rosana? Foi. A Rosana que tá aqui, Rosana Jardim, ela foi Professora de vocês, no Pequeno Príncipe. Ah, é a tia Rô? É, a Rosana, não Não. a tia Rô, dona do colégio. Ah, tá, achei que era a tia Rô, dona do colégio. Não, a Rosana A foi Rosana professora. foi No Pequeno professora. Príncipe? Nossa, gente. Mas faz muito, muito tempo, né? E, Que Rosana, legal, mais uma aluna sua aí, Rosana. que Oi, legal. E aí, Elzinha, feliz com a filhota aparecendo aí no vídeo? A Thelma lá, não é a Thelma? É a Thelminha. Oi, Thelminha. Thelma, tudo bem? Que bom. Quem que falou oi, gatas? A Elza. Ué, a gente é gata, né? Vamos esperar mais um pouquinho, ver quem vai Isso. entrando. Faz tempo, a Rosana, faz Faz tempo. tempo. A Mê chegou. Pena que não, Melissa, pena que não tem uma live de várias telas, né? Senão a Mê tinha que estar aqui, né, Mê? Gabi, entrou, bom dia. Vamos ver todo mundo aí. Hoje aqui a gente não tá com muito vazio. Ah, Hoje sim. tá muito calor Ó, aqui. Aqui hoje a gente está com Com aguinha. Uma água aromatizada. É, porque aqui está quente em Barretos. Calor, né? Está quente aqui. Então vamos de aguinha mesmo hoje, tá? É, eu tô com uma aguinha aqui também. Só a água, a minha não tá aromatizada hoje, não deu tempo. bom, é uma live esperada, né? Porque eu e a Tati, a gente já vinha conversando, né? De fazer uma live juntos há um tempo, né, Tati? Sim, Mas não estava dando certo, enfim. E aí a gente esperou concluir alguns assuntos do Machai que a gente vinha fazendo. E a gente vai entrar nessa parte que vamos falar hoje, que a gente já vai explicar, né? E estreando com você, né? E então, assim, eu vou fazer uma chegada, tá bom? Com todos vocês. E aí eu quero explicar um pouquinho da Tati, como que a gente se conheceu, né? Quanto tempo a gente se conhece. E aí a gente vai dar início, tá bom? Então, todo mundo chegando, todos bem-vindos. Bom dia a Oi, todos. Lu, bom dia. Bom dia, Lu, tudo Bom bem? dia. Tá bom? Então, eu sempre peço, Tati, para a gente se colocar com a coluna alinhada, para o pessoal que está assistindo a gente também acompanhar esse momento de chegada, um momento de introspecção, né? Feche os olhos, faça uma inspiração profunda, pode soltar o ar pela boca. E assim, a gente vai acalmando o nosso coração, tranquilizando a mente, trazendo foco, né, para o momento presente.
onde a gente abre o coração, onde a gente abre a mente para o conhecimento e trazemos as melhores das nossas intenções do aqui e do agora. Unindo as mãos à frente do coração. Namastê. Namastê. Isso. Bom, Namastê. nossa, começou nós duas, né, Tati? A gente tinha 4, 5 anos de idade, né? Sim. Vem até hoje, a gente sabe que é para sempre, né? E através dessa amizade minha e da Tati, né? No início, veio a amizade das nossas mães e da nossa família toda. Então a gente tem muita história para contar. Se vocês quiserem, a gente faz uma live contando a história. Mas não fala muito, senão eu choro, Gá, que eu já fico assim emocionada. Eu também sou assim. Eu estou escrevendo alguma coisa, quando eu vejo, eu estou chorando. Ai, nem fale. E a Tati, assim, a Tati, ela tomou vários caminhos da vida, morando em vários lugares, né? Mas a gente nunca perdeu essa conexão de amizade verdadeira e forte, né, Tati? Sim. E aí, ela vai contar um pouquinho, eu vou já passar a palavra para ela. E aí, quando foi ano passado, ela se formou em yoga, que foi uma alegria, não só para mim, né, mas para a gente, né? Foi mesmo. E poder fazer sempre essa troca com a outra, né? Sobre tantos assuntos, né? E assim, a Elza, minha grande amiga, mãe dela, já está comigo no yoga há muito tempo, né? Então a gente tem essa ligação assim de irmã, né? Vamos dizer assim, né? Então eu queria que a Tati, né? Para não ficar falando por ela, eu quero que você se apresente. Quem é a Tati? O que a Tati estudou? O que ela fez? O que ela busca? Fala um pouquinho de você, Tati. Ai, Gá, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, conversando. Eu só tenho a agradecer pela nossa amizade, né? E então, para não ficar muito nisso, porque senão eu choro, eu sou arquiteta, eu me formei em arquitetura em 2003. Estou trabalhando desde 2003 com arquitetura e trabalhei em várias áreas da arquitetura, né? Mas eu sempre gostei, assim, dos detalhes das coisas, né? Sempre foi algo que me tocou dentro da minha profissão, né? De arrumar, de pensar na casa como detalhe, né? Bom, no final de 2018, eu resolvi começar a formação em yoga, né? Fui estudar yoga e me formei instrutora. E nesse processo, né, várias coisas acontecem, né? É um processo também de crescimento, de autoconhecimento. E aí, quando eu finalizei, eu não conseguia ver as duas coisas de forma separada, né? Para mim, tudo estava integrado, né? O conhecimento todo do yoga e o meu conhecimento como arquiteta estava unido, né? E aí me veio, né, muito forte, assim, essa vontade de unir as coisas e passar isso para as pessoas, né, de forma integrada, levando bem-estar para as pessoas, né? Me vinha muito forte essa coisa do bem-estar, porque o yoga traz isso, né? A prática do yoga traz bem-estar para as pessoas, tanto físico como mental, né? E aí eu fiquei pensando como a arquitetura também pode trazer e deve trazer bem-estar para as pessoas, né?
E aí que eu comecei a estruturar o projeto do Casa Corpo Mente, que é por onde o perfil que a gente está aqui hoje falando, né? E logo no início, enquanto eu estava organizando as coisas, né, estruturando esse espaço, eu comecei a me conectar com a Melissa Belan, que está aqui assistindo a gente. A Melissa, que é arquiteta também e é minha amiga de muitos anos. E a gente já tinha trabalhado juntas com arquitetura há anos atrás. E a gente as ideias começaram a fluir muito, né? Foi uma sinergia muito rápida, assim, porque quando eu comecei a falar com ela, ela estava estudando neuroarquitetura, né? E eu estava estudando o Vastu, que eu já vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que são essas coisas, né? E aí, nesse momento, nós duas estudando ciências, né? Coisas que trazem esse bem-estar, né, que pensam no bem-estar das pessoas dentro dos ambientes, né, a gente houve uma troca muito gostosa e aí a gente começou a desenvolver os projetos dentro do Casa Corpo Mente com bastante carinho, né, para levar isso para as pessoas, né. Também já assim, além de completar coisas, você buscando, isso veio para complementar mais coisas. Sim, com certeza, porque a neuroarquitetura, o que que ela fala, né? Que é isso que a Melissa está trazendo aqui, né? No Casa Corpo Mente. A neuroarquitetura, ela estuda essa relação entre a pessoa e o ambiente e os efeitos do ambiente no cérebro, né? Então, tudo isso é explicado hoje cientificamente, né? Coisas que às vezes algumas pessoas até percebem, né? Com mais sensibilidade, percebem, mas tudo isso é explicado, né? Porque a gente está o tempo todo trocando, né? Informação com o ambiente, né? O indivíduo, ele interage com o ambiente, da mesma forma, o ambiente também devolve energia e informação, né, para o indivíduo, através dos sentidos, principalmente, né, porque os sentidos, né, o tato, o olfato, a visão, né, o paladar, os sentidos básicos, né, a gente pode pensar, enfim, hoje a ciência até fala de outros sentidos que não são só os 5 principais, né, mas se a gente for pensar nos 5 principais, a gente está o tempo todo interagindo com o ambiente, né? Através dos materiais que existem em volta, né? Ah, eu vou tocar um material, uma mesa. Que toque tem essa mesa? Ela é fria ou ela é quente? Que textura ela tem, né? Que impressão, porque os sentidos, eles funcionam como fio condutores para o nosso cérebro, né? A gente recebe a informação dos ambientes através dos sentidos. E aí ele é processado no nosso cérebro, essa impressão, ela é assimilada no nosso cérebro com base nas informações que a gente já tem dentro do nosso cérebro, né? Então, por exemplo, lembranças, sensações que ficaram guardadas lá. Um exemplo clássico é a memória olfativa, né? A memória do olfato, né? Quem não lembra, assim, do cheiro da casa de alguém, né? O cheiro da casa da avó, né? Ou, sei lá, o cheiro de um lugar, né? O olfato guarda uma memória muito, muito especial na mente das pessoas, né? E... Não, diz, Gá, pode falar. Até a questão dos aromas, né? A gente que trabalha com aromaterapia também, né? De repente tem algum aroma que você sente, nossa, isso me lembra alguma coisa, né? Então tem muito disso, né? Sim. Pra mim, essa é muito forte para mim. É muito marcante, você vê, e aí já te dá uma impressão, ou seja, essa lembrança é boa ou ruim? Porque existem aromas que não são agradáveis, que são desagradáveis, né? Tem aromas que vocês que trabalham com os aromas, né, sabem que tem aromas que estimulam, aromas que relaxam. Então, os aromas são bem marcantes. E todos os outros sentidos, né? A visão a gente está o tempo todo recebendo, né?
É, É a primeira que chega, né? primeira coisa que chega. E aí, por exemplo, as cores, né? As cores, elas também impactam as nossas emoções. Então, que cores que é mais interessante eu ter em quais ambientes, né? Como que eu posso me apropriar dos efeitos das cores para trazer benefícios, né? Diante das atividades que a gente desenvolve, né? Em cada ambiente, né? O tato, a gente está pensando mais nas mãos, né? Porque as mãos é onde a gente mais consegue observar o tato, mas o tato ele está no corpo inteiro, né? Então a gente também pode pensar, sei lá, uma poltrona que te abraça, né? Não tem assim aquela sensação, ai, que gostoso, que aconchegante, essa poltrona me dá uma sensação de abraço, né? É o tato aí conversando com a gente, né? E da mesma forma, sei lá, um lugar muito frio, muito duro, né? O tato tá te afastando, te repelindo, né? De alguma forma. Então, qual outro? O paladar é mais, talvez não se relacione tanto assim com o ambiente, né? Mas a audição também, por exemplo, você ter música nesse ambiente, né? A música também traz memória, também traz muitas emoções, né? E então tudo isso está aqui em volta da gente, né? Então é muito interessante a gente pensar como a gente pode trabalhar essas coisas dentro do ambiente, e trazer um bem-estar, né? Trazer benefícios para a nossa vida, né? O Para incluir Oi, coisa. Dá para incluir muita muita coisa, coisa. né? Falando aqui em casa, o teu ambiente, de forma que você traga a tua personalidade. Então, Sim, gosta, a textura que você gosta, né? Então, eu acho que quando a gente aprende sobre essas coisas, a gente aproveita muito, né? Para poder fazer o teu ambiente de forma que tenha a tua cara, né? E vocês sim, sim, aos pouquinhos nós estamos unindo várias coisas, né? Então, começando com o yoga, a Gabriela com os aromas, a Renata com os florais, agora tem a Tati com essa questão da harmonia do ambiente. Então, tudo coisa boa que a gente vai aprendendo, e é como eu costumo falar, tudo que a gente aprende que é bom, a gente precisa passar adiante, né? sim. Então, que está nessa área, todas nós aqui, é um prazer muito grande a gente falar sobre essas coisas com vocês. E como tudo isso pode influenciar o nosso dia a dia, né? Isso. Eu acho que essa é a questão, né? Sim. Isso tudo, né? Uhum. Uma outra questão, assim, que é legal a gente pensar também, estar atento, né? Eu acho que é legal falar para as pessoas ficarem atentas a isso. Às vezes a pessoa está angustiada ou está com uma sensação que não está legal, né? Tá triste. E de repente o próprio ambiente pode estar trazendo essa emoção para ela, né? Então é importante a gente estar atento com isso, né? Um ambiente muito bagunçado, desordenado, né? Causa essa confusão mental também, né? Aí a gente já entra até, né, num aspecto que é muito importante, né, da gente estar sempre renovando as coisas da gente, né? Os objetos todos que a gente tem em casa, eles têm energia, eles guardam energia, né? E alguns guardam energia positiva e outros nem tanto, né? Porque já passou, ou porque guardou alguma coisa ali que não foi legal, ou porque está quebrado, ou porque você olha e diz, já não gosto muito mais disso, né, desse objeto. Talvez não tenha mais um significado para você nesse momento, né? Sim, a gente às vezes não se identifica mais, né, com algumas coisas. E aí Apego. trabalhar o desapego, agradecer, né? Olhar para as coisas, dizer obrigada pelo tempo que isso passou aqui comigo na minha casa, mas agora eu já vou passar isso adiante, pode servir para outra pessoa, né?
E é uma coisa que a gente deve estar sempre pensando em fazer, porque isso renova a nossa energia também, né? Outra E coisa que eu até falei outro dia, quebrou, joga fora. Não há nada. sim, Ficou com você até aquele momento. Ponto. isso mesmo. Agora, tem coisas que estão em bom estado. Oi, cortou um Igual, pouquinho, eu não ouvi. se quebrou algo que é sagrado para você, a gente costuma falar para enterrar, não jogar no lixo. Sim, De terra lá, um vasinho, um canteiro, enterra. Agradece. isso. Isso mesmo, né? E outras coisas que às vezes não quebraram e não estão velhas, estão em bom estado, mas eventualmente não, né, já passou, não faz sentido para você naquele momento, você pode doar para outras pessoas, né? Então é muito importante da gente estar sempre fazendo isso em casa com uma constância, né? Eliminando os excessos, né? Trazendo essa renovação de energia, né? Porque não é só também organizar o ambiente para ficar bonito, é pensar em circular energia mesmo, né? E aí a gente traz também o Vastu, né? Que é outra coisa que. O Vastu, eu quero que a Tati dê uma. Se alguém já ouviu falar, não sei, né? Nós aqui, sua mãe, a Mê, né? Que tá aí. Mas eu queria que você explicasse esse Vastu, como que ele é, né? E como que se aplica essas técnicas, né? Sim, o Vastu Vidya, né? Ou Vastu Shastra, algumas pessoas falam Vastu Shastra porque ele é um Shastra, né? Shastra é um tipo de texto, né? Uma categoria de texto védico, da era védica, lá 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, essa ciência do Vastu, ela existe desde essa época e ela é usada na Índia desde essa época para construir os ambientes, né? Vastu significa morar e Vidya significa ciência, né? Então, é a ciência do morar, né? E os sábios, né, dizem assim que que o Vastu é um antecessor do Feng Shui. Muitas pessoas conhecem, todo mundo conhece o Feng Shui chinês, né? Então dizem que o Vastu ele é um antecessor do Feng Shui chinês, né? Então, os rishis, que eram os sábios, né, da época, que iam se retirar na floresta para buscar espiritualidade, né, para meditar, eles eram muito conectados com a natureza, com o universo, né, porque eles estavam imersos ali nesse ambiente da natureza. E eles percebiam essas energias que acontecem no universo, né? Com muito mais facilidade do que nós hoje, que sofremos aqui um monte de interferência externa, a gente pouco se conecta com a natureza, né? Às vezes a gente nem percebe, né? Mas essas forças da natureza, elas estão o tempo todo aqui à nossa volta, né? Acontecendo, né? E o Vastu, ele estuda isso, né? Como que essa energia toda que permeia o universo, que permeia a Terra, como que ela interage com o nosso corpo. Na verdade, o Vastu, ele fala que o nosso corpo, ele é regido por essas mesmas forças, né? Que atuam na Terra, né? Então, é só a gente pensar, né, assim, em como que essas energias atuam na Terra, por exemplo, as estações do ano, as marés no mar, né, as fases da Lua, né, todas essas são energias atuantes aqui na Terra, né? Por exemplo, a fase da Lua é uma coisa fácil da gente exemplificar, né? Porque a gente consegue perceber por que tem aquele ditado, aquela pessoa é meio de lua, né? Tem dia que ela tá de um jeito, tem dia que ela tá de outro, não é? Porque a lua, ela afeta as emoções, né? Tem gente que não dorme direito na lua cheia, por exemplo, né? Tem gente que é mais sensível e a lua cheia, que é uma lua que mexe bastante com a nossa emoção, né? Uma lua poderosa.
Tem pessoas que ficam com insônia, né? A maré, Verdade. A lua, no geral, ela é relacionada às emoções, né? sim, Afeta as emoções mesmo, sim, né? afeta as emoções. E as emoções ficam mais à flor da pele. É que as pessoas não param para perceber que está na lua cheia. Sim, exatamente. Pessoas que trabalham em casas que ficam os idosos, eles sabem que lua cheia, geralmente vai estar todo mundo mais sensível ali naquele momento. Sim. Né? Os idosos dando mais trabalho. E assim, por exemplo, mulheres grávidas que vão parir na mudança de lua, né? Que sempre acontece do bebê querer nascer na mudança de lua, né? Isso é uma coisa que todo mundo percebe. Então, assim, como não dizer que o universo influencia no nosso corpo, né? Não dá para negar, né? Eu vou cortar meu cabelo. Que lua que vai cortar o cabelo. E aqui a gente está falando da lua, mas e o sol, né? O sol que traz energia, nossa, que traz vida, né, para tudo na natureza, né? Que traz a vitamina D que a gente precisa para o nosso corpo, uma energia vital, prana, né? Então, todas essas coisas estão acontecendo, né, a todo momento. E o que o Vastu fala é isso, então, que esse mundo invisível, vamos dizer assim, ele interage com o mundo manifesto, com o mundo material, com tudo aquilo que está materializado aqui, né? E isso é intercambiável, né? Isso que é o mais legal. A gente está trocando, né, energia. A gente, como pessoa, como indivíduo, né, tá ali trocando o tempo todo, né? E então é pensar que a gente é um microcosmos no macrocosmo. A gente é um pedacinho no todo, né? A gente é só um pedacinho. Então, o Vastu, ele propõe algumas regrinhas, né? Algumas diretrizes para a gente organizar os espaços em casa, para a gente também pensar na construção de uma casa, no caso de uma casa que for construída do zero, né? Tem também todas as diretrizes, mas numa casa já construída, né? Ele propõe essa harmonização dos ambientes através da disposição dos móveis, da escolha das cores, da função de cada ambiente, né? Das atividades dentro da casa, ou seja, quais atividades que são mais propícias de acontecer em qual orientação, em qual local da casa, né? Ele vai propondo essas coisas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é uma dica que eu acho que as pessoas vão gostar de saber, porque é assim, a Terra ela funciona como um magneto enorme, né? Ela tem o polo norte e o polo sul, né? Que tem são os pontos bipolares, né, da Terra. E o nosso corpo funciona da mesma forma. A gente tem o magneto aqui no sétimo chakra, na cabeça, né? Que funciona como o polo norte da Terra, né? Então, por esse motivo, a gente não deve dormir com a cabeça da cama virada para o norte, porque os polos iguais se afastam, né? Se repelem e isso pode perturbar o sono, né? Agora já está todo mundo pensando onde está a minha cama. Com certeza, tá todo mundo pegando a bússola, vai ter gente até saindo do Instagram para achar a bússola. Calma, gente, faz isso daqui a pouco, né? Para pegar a bússola do celular. Começa a mudar as coisas. Já muda a cama de lugar. Com certeza. Quando eu aprendi isso, a primeira coisa que eu fiz foi pensar na minha cama. Mas é muito interessante, né, da gente pensar isso. E aí dá para reorganizar. Reorganiza o quarto, né? Pensa a cama de uma outra posição, né? Às vezes a pessoa tá lá com insônia ou dorme picado, né? Dorme pouco. Talvez não saiba o porquê, né? Pode ser por isso, né? Isso pode estar afetando o sono ali, né? E se, por exemplo, não tem como a pessoa mudar a cama de lugar, o que você sugere?
Por exemplo, né, tem a parte lá, a Rê já deve ter olhado a cama dela e não tem como. É Não, assim, a minha tá ok. tá bom? Tá, não tem muito como mudar, né? Porque tem planejado tudo no quarto, às vezes Sim. não tem condições, né? E aí? Rê, olha, o Vastu diria, deixa a cama onde está e na hora de dormir você dorme ao contrário, sabe? O Vastu diria isso, né? Porque não tem outro jeito, o norte está lá, né? Não tem como a gente mudar o norte. Então, assim, se der, né? O ideal é mudar. Agora, se um dia, se você manteve a cama lá errada, não deu para mudar, o dia que você não tá legal, sabe? Que você tá sentindo que você precisa dormir melhor, tá muito cansado, né? Então dorme ao contrário, deixa os pés para o norte, né? Se não quiser fazer isso todos os dias, pelo menos faça de vez em quando, né? É uma alternativa. Depois a gente pode até ver, né? A Melissa, eu sei que ela tá colocando bastante coisa dos cristais, né, Melissa? Sim. Ajuda. Sim, o cristal que pode ajudar no sono, sim, sim. Então aí tem outras formas também da gente ir trazendo elementos, né, para harmonizar a casa, com certeza. E Você tá com a gente, né? oi? A live, você tem que estar com a gente Sim, a também. gente vai fazer assim que nem vocês. Vamos juntar aqui. É que hoje a gente não está na mesma cidade, não deu, mas na próxima a gente vai se organizar para isso, com certeza. Próxima vocês que vão lá, no Casa Corpo Mente, né? Ah, ela já está respondendo aí. Tem sim, Gá, né? Os cristais, eles podem beneficiar muito, né? E então é isso, né? O que que aí a H já deu o gancho assim, né? Porque qual que é a nossa proposta, né? De oferecer para as pessoas, né? É trazer todos esses conhecimentos que a gente foi agregando, né? Da neuroarquitetura, do Vastu, do estudo dos cristais, das ervas naturais, né? É, dos aromas, trazer tudo isso para dentro do ambiente, né? Então, a nossa ideia é essa, fazer esse grande caldeirão de coisas que podem beneficiar o ambiente, né? Gostoso. Preparar coisas para cuidar da sua casa. Que nem a gente fez algumas lives, né, atrás, falando da nossa casa, mas do nosso corpo, a nossa morada como o nosso corpo. Agora a Sim, gente entrou na física da morada, Como física mesmo, né? é, você cuidar de você, né? Tudo bem que não dá sempre, né? Não dá todo dia ficar se cuidando, mas é gostoso você fazer pequenos rituais. E dá para fazer sim, na sua casa também. claro. Um incenso, limpeza, né? A gente falou sobre as limpezas na live passada, né? A gente Que mãe falou deu as dicas das limpezas dos benzimentos, né? Aham, Tem tudo a ver. tudo. Ervas, são natureza. Você quer beber uma água cristalina? Coloca um cristal num copo de água, põe um pouco no sol, depois Sim, você recolhe, deixa ela desaquecer e toma. Você está tomando uma água cristalina, sim. né? Deixa eu fazer uma pergunta agora. Você até comentou da questão do sol, né? Que as coisas da natureza influenciam, né? Como que o Vastu vê essa questão do sol na casa? Porque a gente sabe que pegar sol na casa em alguns momentos é benéfico, mas de repente um sol muito forte em algum lugar, que é trabalhado isso no Vastu? Ah, foi muito bom você ter perguntado isso, Rê, porque essa questão do sol, ela realmente é a principal diretriz, vamos chamar assim, do Vastu, né? Porque o que que o Vastu observa? Que na face nordeste, né, do leste até o norte, é onde entra o sol da manhã, né? Então, essa é onde entra o prana, né, a energia mais pura, mais limpa, né? Se a gente quiser explicar de uma forma mais científica, né, esses raios de sol da manhã,
eles têm os raios ultravioleta, que são benéficos, né? Que eles têm cores frias, eles são benéficos para a saúde, né? E o sol da tarde, que está lá no sudoeste, né? Que está no lado oposto, ele tem os raios infravermelhos, né? Que são os raios que não são bons, né? Que a gente deve evitar. Então, assim, para as pessoas pensarem isso na casa, né? É importante a gente deixar essa energia do Nordeste entrar dentro da casa. Então, abram as janelas do Nordeste, deixa esse vento, esse sol entrar de manhã na casa. E o oposto, né? O Sudoeste, a gente deve fechar, entre aspas, né? A gente pode bloquear. Se a gente for pensar numa construção nova, essa face sudoeste, ela pode ter paredes mais grossas, né? Não precisa ter janelas nessa face, né? Nesse cantinho sudoeste. Não precisa ser uma parte muito grande, mas é a gente pensar que o prana entra e a gente não quer que ele saia, né? A gente quer bloquear essa energia que entrou pelo Nordeste, né? E a gente pode pensar isso em cada ambiente também, né? Não na casa como um todo, mas em cada ambiente. Então, no Nordeste, eu quero deixar as coisas mais leves. Para quê? Para a energia fluir ali, para a energia entrar. E no Sudoeste, eu posso colocar móveis mais pesados, né? Eu posso colocar uma estante de livros, um guarda-roupa, aquilo que tiver mais pesado, porque vai bloquear a saída daquele prana que entrou pelo Nordeste, né? Interessante. Então, isso dá para a gente pensar, dá para o pessoal ir pensando aí, tanto na casa como um todo, como em cada ambiente separado, né? Nossa, muito legal. É, A vizinha da gente já fica todo mundo com a bússola, né? E pensando. E aí é isso, assim, a nossa proposta, né, no Casa Corpo Mente, é trazer isso tudo misturado, né? Como a Gá bem colocou, né? Como os cristais podem trazer benefícios, né? Dentro desse contexto, como que as ervas, né, os rituais de purificação da casa, né, que existem vários rituais de purificação da casa, usando as ervas, os incensos, né, e como que a gente pode fazer isso, né? Então a gente pensou em várias formas de levar isso para as pessoas, né? A princípio a gente pensou que a gente pode fazer tudo isso online, a gente consegue orientar e atender as pessoas nesse momento, né, online, porque é como a gente está podendo se comunicar, né? Mas é perfeitamente possível, a gente estruturou isso de uma forma que a gente possa analisar a casa da pessoa, mesmo à distância, a gente tem toda uma metodologia para fazer isso. Uma coisa muito importante, né, é a gente compreender as pessoas que moram, né, na casa. Então, a gente faz essa entrevista, né, com as pessoas, com os moradores, para entender a personalidade, né, de cada um, porque só assim a gente vai poder entender as necessidades dessas pessoas na casa, né? E para partir daí a gente entender o que precisa, o que vai trazer benefício, né, para essas pessoas, né? E aí a gente vai propor, né, estudo das cores, dos ambientes, observar os mobiliários, o mobiliário que as pessoas já têm, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ai, mas se eu for pensar numa renovação na minha casa, eu vou precisar, vai custar muito caro, eu vou ter que trocar tudo, ou fazer uma, hoje mesmo, ou fazer uma reforma, né? Tem gente que pensa. E não necessariamente a gente consegue, né, usar o mesmo, usar aquilo que a gente já tem, às vezes usar de uma forma criativa, de um outro jeito, que de repente você não pensou ainda, né? Você pode usar. A gente mesmo lá, né, no espaço, nessa parada aí, a gente deu uma renovada, lógico, algumas coisas, né, com pintura, né, algumas mudanças
que precisam da ajuda, né, de profissionais, mas teve coisas que a gente já tinha Aproveitamos e tudo. renovamos, inclusive até pintar, Ah, sim. mudar uma cor, sabe? Sim. Porque a gente é importante pra gente, mas assim, a gente procurou uma harmonia da cor, que ficasse mais legal. E que a gente mesma pudesse fazer, né? Exatamente. Sim. Nós mesmos. Compra um sprayzinho dourado, compra um sprayzinho de faz outra um cor, faz um detalhezinho. detalhe, Isso mesmo. né? E dá uma renovada, né? Traz uma inspiração diferente, traz uma sensação nova, né, para o espaço. Tudo se renova, né, quando você faz isso, né? Muda a cor, mexe de lugar, né? Às vezes, você mudar um ambiente, né? Mudar as coisas de lugar, já te dá isso. um ar Uma diferente. sensação Sim. nova, né? Trocar as almofadas, a colcha da cama, né? Às vezes com ações muito simples, né? A gente já consegue renovar, né? E voltando. Muda o vaso de lugar, que também faz toda a diferença. Sim, Parece outro ambiente, né? trazer plantas, né? Isso também, a neuroarquitetura também estuda isso, né? A sensação de ter plantas, de ter verde dentro dos ambientes afeta o nosso cérebro. A gente gosta, o nosso cérebro gosta de estar em contato com a natureza, porque isso está lá na nossa ancestralidade, né? Olha lá o que a Mê está falando. Que o interessante é que o morador participe ativamente da renovação. Sim, isso é essencial, né? É essa a ideia, por mais que a gente faça ali, dê as diretrizes, né? As sugestões, né? As formas de harmonizar, é muito importante, é muito legal que os moradores participem, que façam, que se envolvam, né? Porque é de quem mora, né? Então, É isso mesmo. então é muito. Peraí, ó. Existe um móvel ou utensílio mais ideal para mudar ou trocar? Se existe algum móvel específico para trocar? Hugo, desculpa, eu não entendi direito a pergunta, assim, porque depende, né? Depende da situação. Eu não diria que existe um móvel específico. Eu diria que depende. Talvez esse móvel não faça sentido num lugar e ele possa, talvez, fazer sentido com outro uso, né? É muito particular, a gente teria que pensar, né, em cada móvel. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Uma cômoda, ela pode ser usada para colocar roupas ou ela pode ser usada para uma outra finalidade, né? Vamos ver lá o que o Hugo está falando. Mudar uma poltrona, uma mesa ou um vaso. Ou uma mesa ou um vaso. Não tem assim algo apropriado, Hugo. Tudo pode. Necessidade de trocar e você não quer desfazer, passar para um outro cômodo, né? Sim, sim, sim. Poltrona, que de repente aquela cor de poltrona, puxa, eu não Já gosto. não tá mais. Pega uma agradando. coxa, joga em cima. Sim, Manter uma harmonia para que você esteja bem nesse local. isso, exatamente. E às vezes é isso, às vezes a poltrona que não está fazendo sentido nesse ambiente, ela vai fazer sentido em outro. Por exemplo, assim, por isso que é legal assim, que a gente fala que a gente faz essa entrevista bem minuciosa com os moradores, né? Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu gosto muito de ler, mas aqui em casa tem muita gente, eu não consigo achar um lugar tranquilo para ler. Por exemplo, estou citando um exemplo, né, qualquer. E aí, o exemplo da poltrona. Talvez na sala de estar tenha lá uma poltrona que ninguém usa. Sabe aquela sala que está lá toda arrumadinha para receber, entre aspas, visita, mas na verdade a sala é para ser usada pelos moradores, né? E, poxa, aí de repente, se eu levar essa poltrona com uma luminária lá para o quarto e montar um cantinho lá no quarto, será que eu consigo estimular o hábito da leitura que essa pessoa não estava conseguindo realizar na sala, porque na sala tem muita gente, tem o barulho da cozinha, né? Então, são essas coisas.
Eu acho que é isso também, né? Não sei, talvez é trazer essa ideia também de que é importante que a gente use o que está na casa. Que de repente não tenha algo, por exemplo, uma poltrona que é feita para sentar e de repente ela fica só de decoração ali. Talvez é uma energia que fica meio parada naquele lugar, não sei. Sim, é por isso que a gente tem que entender os hábitos das pessoas, né? Como que é o seu dia a dia? O que que você gosta de fazer, né? Quantos dias você, por exemplo, recebe visitas? Tudo bem que isso agora está um pouco atípico, né? Porque ninguém está recebendo pessoas em casa, muito. Mas, assim, entender o funcionamento, o cotidiano das pessoas, né? Então, o que que eu gosto de fazer? Eventualmente, o que que eu não estou conseguindo fazer em casa porque eu não tô conseguindo, não tô achando lugar, né? Então, entender o que que as pessoas gostam de fazer em casa. Hoje em dia, né, eu acho que tem muita gente também passando por essa transformação que as crianças estão estudando em casa, as pessoas estão trabalhando em casa, né, pelo computador. Então eu fico pensando assim, o quanto que a casa está tomando funções diferentes, né? Está tendo funções diferentes nos ambientes por conta disso, né? E talvez isso vá se renovando com o tempo, né? Mesmo que depois que a gente passe desse período, né, da pandemia, pode ser que algumas funções dessas continuem em casa, né? E a gente tenha que fazer isso da melhor forma. Oi, Gá. E eu, na pandemia, as pessoas descobriram muito a casa, Sim. né? Eu mesmo, assim, eu vi que eu aproveitei muito o quintal com o Ravi. Então, Aham. assim, tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Depois chegava, com o filho, né? Faz isso. E, de repente, eu vi que ele aproveitou muito o quintal. Até passava pela minha cabeça, nossa, fazia muito tempo que eu não ficava no quintal, né? Mexer nas plantas, né? Coisas assim Sim. que E aí, se o quintal tomou mais importância, né? Será que você não pode criar mais coisas, mais atividades para fazer nesse quintal, né? Talvez tenha mais atividades que possam ser feitas aí no quintal, pensar um cantinho, pensar um espaço, né? E é isso mesmo, a gente vai observando, né, as atividades do dia a dia e vendo, né, o que tem mais importância, o que eu consigo ir transformando, né? E isso é muito legal, né, da gente perceber, porque às vezes a gente fica tão no automático, né? A gente fica no automático no dia a dia e não observa, né? Aquela coisa, às vezes tem alguma coisa incomodando, não sabe o que é. Sabe uma outra coisa que é legal da gente perceber, que às vezes pode incomodar e a gente não sabe o que é a iluminação, né? A iluminação, ela afeta muito a nossa mente, porque a glândula pineal, que está no nosso cérebro, né? Ela é uma glândula responsável pela produção de melatonina, né? Que é o hormônio que regula o nosso ciclo biológico, né? O nosso sono, o nosso despertar, né? O ciclo biológico de dia e noite. Então, se a casa tem um excesso de luz, por exemplo, de luz artificial, quando chega lá às 6:30 da tarde e a pessoa começa a acender as luzes à noite, ela vai despertar, vai produzir, né? Vai produzir, não, vai ficar sem sono, né? Vai mexer lá com a glândula pineal. Na verdade, a ausência de luz é que estimula a melatonina, né? Então, para que a gente tenha esse hormônio regulado no organismo, a gente tem que seguir aquilo que é natural. Então, de novo, a natureza conversando com a gente, né? Então, se chega à noite, o tempo escurece, é justamente para a gente desacelerar o nosso ritmo, né? E O movimento contrário, né? sim, justamente, quando a gente enche de luz, a gente está estimulando aquilo que a gente precisa desestimular. E o ciclo circadiano, sim, que é o ritmo do sol, né? O ciclo biológico da natureza, né?
E aí, por exemplo, assim, não só a iluminação, né, artificial, mas, por exemplo, o celular que a gente fica usando à noite, emitindo aquela luz na cara, no rosto, né? Tudo isso está mexendo com a gente. Mas a iluminação da casa é isso. Cada ambiente, ele tem que ser entendido o que vai ser feito nele, que atividades vão ser desenvolvidas naquele ambiente, para a gente perceber que iluminação que é mais apropriada. Então, por exemplo, tem ambientes que precisam de luz, os ambientes de estudo e tudo mais. Talvez a iluminação não precisa estar no teto, ela pode estar de forma mais focada, porque daí à noite eu consigo um ambiente mais escurinho, mas quando eu quero estudar eu consigo clarear a mesa, por exemplo, né? Essa é uma outra forma de pensar. E assim com todos os ambientes da casa, né? A cozinha, a sala, o quarto, o dormitório, tem várias formas da gente pensar a iluminação do quarto para ele ficar gostoso, aconchegante, né? A iluminação indireta. Por que não, né? Oi? Porque só ela quando acabar a luz, né? Sim, exatamente. A vela, a gente tem que ter um cuidado com a vela, né? Sempre bom falar, porque a vela, sim, é super agradável a iluminação da vela, mas a gente só tem que ter segurança, né, para colocar. Já existem lâmpadas que simulam o ciclo do sol e estimulam o ciclo circadiano, a Melissa falando. Então, tá vendo? É muito legal, né? A gente pensar no tipo de lâmpada que a gente vai colocar, né? Tem também as dimerizáveis, né? Aquelas lâmpadas que você consegue deixar mais ou menos intensa, que você consegue regular, né, a iluminação. Então, às vezes as pessoas pensam, eu vou só deixa aqui um ponto de luz em cada cômodo, né? Tá tudo certo. É muito legal a gente pensar num projeto de iluminação. Isso mexe, transforma o ambiente de uma forma muito legal. E ninguém pensa quando vai construir assim, né? Geralmente você pensa naquela coisa básica, né? Sim. E aí, de repente, para depois, só que Sim. aí acaba não fazendo, né? Mas sempre pode fazer, né, Rê? Sempre pode fazer. Mas o mais comum é a pessoa pensar em um ponto de luz no centro do ambiente, né? Isso é o que todo mundo faz, é o mais comum mesmo, né? E aí, mas é muito legal, porque a iluminação realmente é algo que transforma. A iluminação mexe com as cores, né? Das coisas, ela reflete em tudo que está ali. Então, ela transforma as cores dos objetos, né? Ela, além dela afetar esse aspecto, né, do sono, ela reflete em todos os objetos. O que a Mê está falando ali? Que a vela nos conecta com o elemento do fogo, sim, e nossa ancestralidade pede esses resgates. De novo a natureza, né? De novo aquilo está lá na nossa memória, né? Que tá no nosso inconsciente. Lembra quando no começo eu estava dizendo que os sentidos, eles fazem esse fio condutor com algo que já está lá na nossa lembrança, na nossa mente, da forma mais subjetiva? A vela é esse exemplo que a Melissa deu aqui, né? O fogo, essa sensação gostosa. A gente não gosta de quando vai acampar ou quando vai para um lugar que tem natureza, fazer uma fogueira e ficar em volta do fogo, quem não gosta, né? Mas já que não dá para fazer isso todo dia, acender uma velinha em cima da mesa é muito agradável, né? E é algo, se você ficar olhando para a chama da vela, é algo agradável. Sim, é algo introspectivo. São até exercícios para os olhos, né? Como Sim. Práticas, né? Yoga, como a gente fala. E assim, a gente costuma falar também que sempre que você acende uma vela, você está iluminando o seu caminho. Uhum. Que lindo, então, né? Você acendeu uma vela, sempre também ofereça essa vela para algo, para alguma coisa. Não deixa ela perdida, lá acesa sozinha. Mas você, primeiramente, está iluminando você mesmo, quando você acende a vela. Você vê quanta simbologia, quanto significado, né, na vela. Vai ter que Dá para fazer. Porque já estamos acabando o tempo, olha lá.
queria só que você falasse, assim, por exemplo, para quem se interessou por tudo isso que você falou, tal, como é que funciona essa consultoria de vocês? Como é que é? A pessoa procura vocês, mesmo que ela mora em outra cidade, que não é a mesma, como é que funciona tudo isso? A gente é tranquilo, só entrar em contato lá com a gente aí pelo Instagram. E aí a gente tem toda uma metodologia de atendimento. É bem tranquilo, não importa a cidade, né? A gente vai fazer essas reuniões, essa entrevista para compreender todas as necessidades das pessoas, dos moradores da casa. A gente vai instruir como que a gente vai levantar as informações desses ambientes, né? Ou seja, a consultoria ela pode ser feita tanto para um ambiente como para a casa como um todo. E a gente também separou várias formas de atendimento. Às vezes a pessoa ela não quer contratar uma reforma completa, ela quer pensar, por exemplo, só na iluminação, que é algo que eu dei de exemplo agora, né? Tudo bem, a gente pode só analisar a iluminação da casa, ou então a pessoa está meio em dúvida com relação aos móveis. Ela pode solicitar uma análise da posição dos móveis, uma consultoria de layout, né, que a gente chama, que é a análise dos móveis usando os conceitos do Vastu, usando os conceitos da neuroarquitetura, observando os móveis que a pessoa já tem, porque daí, se a pessoa for comprar, ela vai comprar só aquilo que realmente precisa, né? Ela não vai ficar perdida. Às vezes a pessoa compra até coisa a mais, né? Que nem precisava se porventura tivesse reorganizado melhor, né? Então, Tati, é uma isso. pergunta também que me veio à mente. Por exemplo, no Feng Shui, a gente escuta muito falar que se tem alguma área da tua vida que não está legal, o Feng Shui pode, de alguma forma, te ajudar nisso. O Vastu é a mesma coisa? Sim, é essa mesma Sim, visão? sim, o Vastu ele também fala disso porque ele direciona as atividades, como as atividades devem ser distribuídas na casa, né? Ativando aquilo que tem de melhor em cada área. Então, por exemplo, existe a área da casa que é mais apropriada para o trabalho, para trazer sucesso, prosperidade. Tem a área da casa que é mais apropriada para o casal, né? Para o casal que é o dono da casa. Tem a área mais apropriada para cozinhar. Tem algumas orientações para a entrada da casa, né? Para a sala de estar, que é onde a gente às vezes recebe as pessoas, né? E para justamente trazer prosperidade, trazer felicidade, né? Saúde. Então, sim, o Vastu ele analisa como o Feng Shui analisa todos esses aspectos, sim, né? Ai, já tô querendo construir outra casa, ó. Dá vontade da gente mexer, né? Mas não necessariamente precisa construir outra, Rê. Dá para analisar tudo dentro do que já tem, né? Isso que é o mais legal, né? Bom, uma coisa eu fico contente, porque diante de todo esse conhecimento aí da Tati, ela viu como ficou a nossa sala de yoga e você aprovou, né? Aprovadíssimo, ficou linda, muito linda. Eu não vejo a hora de poder estar aí pessoalmente para ver A esse gente, espaço. estando no presencial, a gente vai fazer questão que você vá lá para fazer uma boa apresentação aí de todo o seu trabalho. Que Vai ser um prazer, delícia, porque eu quero muito sentir esse espaço. viu, Tati? A Oi? tia Carmen vai, a tia Eu- Carmen vai gostar de você. a tia Carmen, eu não consigo chamar ela de Carmen, gente, desculpa, mas ela vai ser sempre a minha tia Carmen, né? Nossa, que Não, bom. Fico feliz. não tem jeito. Muita gratidão pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, lindas, muito, por a gente Nossa, poder estar aqui reunidas. Oi? não deu tempo passar, já faz quase uma hora que a gente está Olha, aqui daqui a pouco, Pois daqui é. a pouco, de repente, O problema de encerrar correndo, olha lá, a gente tem 27 segundos. segundos. Tati, gratidão
porque senão o Instagram derruba e não salva lá. Não salva mais. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Ótimo Namastê. dia. Namastê. Tchau. Tchau.